Para o bem de todos e felicidade desta professora, essa é mais uma videoaula de História do Brasil. Eu tô segurando o sorriso porque, apesar de ser História do Brasil, é uma fase tensa, triste, mas que precisa ser lembrada. Eu te convido a levar essa videoaula muito a sério, prestar muita atenção, porque conhecer as coisas boas, mas também as ruins, as fases felizes, mas também as fases tristes, as fases difíceis da nossa história, faz bem. Por isso que eu comecei essa videoaula do mesmo jeito, para o bem de todos. Quem conhece o passado pode tentar impedir a repetição desse passado no presente. Quem conhece o passado sabe das consequências que esse passado tem e teve no presente e pode ter no futuro. Então, ainda mais esse tema, ditadura civil-militar, que muito recentemente tem sido revisitado. Então, não seja manipulado, conheça a história do seu país. Vamos lá? Já esclarecemos num outro vídeo, num vídeo introdutório desse assunto, o fato de, ultimamente, mais recentemente, os historiadores preferirem usar o termo ditadura civil-militar por conta da participação, sim, de civis e não a exclusividade de um governo de 21 anos aos militares. Isso já é moeda corrente, né? Já se tem um consenso em cima disso, é correto hoje falar de uma ditadura civil-militar e não apenas militar. Segundo, também já tratei em outro vídeo uma divisão para facilitar os nossos estudos desse período da história do Brasil República. Veremos nesse vídeo de agora os 10 primeiros anos, os 10 anos de montagem dessa ditadura, desse governo ditatorial, a institucionalização, o processo pecinha após outra que vai dando a cara de ditadura para esses 21 anos, ou no caso, para esses 10 primeiros anos, ok? Então, se você chegou aqui agora, são os 10 primeiros anos de montagem desse sistema ditatorial. Num outro vídeo, a gente fala da desmontagem, então a segunda metade da ditadura, de 74 a 85. Também, num terceiro vídeo, os assuntos econômicos. Aí a gente vê quais os segredos para que os índices da ditadura fossem, os índices econômicos da ditadura fossem favoráveis. Então isso também ficará separadinho num outro vídeo, ok? Vamos lá, vamos começar os 10 primeiros anos, a primeira metade do regime civil-militar. Aqui você tem o que seriam os 3 primeiros presidentes, né? Os que vão corresponder a esse recorte que nós fizemos. Nós recortamos de 64 a 74, portanto, nós vamos estudar agora o governo do Castelo Branco, o primeiro presidente militar, depois o governo de Costa e Silva, o segundo governo militar, que vai ser encerrado em 69, e por fim, o mais cruel de todos, conhecido como os anos de chumbo, os anos sob governo de Emílio Garrastazu Médici, que vai de 69 até 1974, que é o limite para esse nosso vídeo de agora. Castelo Branco, então, considerado um militar de tendência moderada, sim, você precisa entender que não há homogeneidade entre os militares. Parte deles são mais leves nas suas ideias, concordaram com o golpe de 64, claro, né? Não gostavam do João Goulart, entenderam que era hora de tirá-lo do poder e assim fizeram e tá tudo certo. Fizeram uma revolução na visão deles, né? E tá tudo bem. Mas uma parte é mais moderada, é mais leve, conduziria as coisas de maneira mais gradual, né? Mais devagar. Mas outra parte é chamada de radical. Existem aqueles radicais que não cedem para nada, que são duros na queda.
O Castelo Branco, que é o primeiro, se encaixa nesse primeiro grupo, do grupo dos moderados. Ele não tem uma postura tão radical, ele não, por exemplo, quanto à abertura que vai acontecer lá em 85, ele não vai estar entre aqueles que não querem abrir de forma alguma, fechados, cruéis, duros, não. Senhor Castelo Branco é mais moderado, estudou na Sorbonne, então outros que estudaram na Sorbonne entram junto dele para o grupo da Sorbonne, talvez por estarem na França, né, galera? Estudarem um pouquinho de iluminismo, de liberdade, valores tão caros aos franceses, talvez por isso eles aprenderam a ser moderados. Castelo Branco, quando chega ao poder, garantiu ao povo brasileiro, à nação brasileira, que logo ele faria o Brasil retornar à normalidade. Veja bem, são palavras dele. O próprio Castelo Branco assim disse: retornaremos à normalidade. Essa era a grande aposta, que duraria pouco, tá? Era o suficiente tirar o João Goulart, impedir que as reformas de base dele acontecessem e logo uma nova eleição e o Brasil voltaria à normalidade. É até isso que explica porque que muitos setores civis, inclusive muitos políticos, colaboram com o golpe, compreendem, apoiam o golpe, porque eles também achavam que era necessário tirar o João Goulart, mas era necessário voltar à democracia logo logo. No entanto, isso não aconteceu. É por isso que você vai vendo ao longo dos 21 anos, pessoas que tinham apoiado o golpe de 64 começarem a retirar apoio, começarem a entender que, peraí, não é bem como a gente imaginou que seria, tá demorando, tá durando demais, e eles estão fazendo coisas que a gente achou que não ia fazer, né? Porque a promessa inicial, a expectativa inicial era de um retorno breve à normalidade, como você está vendo nas próprias palavras do Castelo Branco. Segundo comentário que eu preciso fazer em cima disso aqui. Observe que se ele está usando a palavra normalidade, ele sabe que está saindo do que é normal. Então, eles têm consciência do regime de exceção que eles estão implantando. E assim mesmo que eles chamavam. É um regime de exceção. Nós vamos fazer algumas coisas aqui que fogem da normalidade, olha isso. Fogem de uma típica democracia, mas logo logo a gente volta ao normal. Percebem isso? Eles não estão fazendo uma revolução achando que estão fazendo uma democracia. Não. Eles sabem que estão saindo da normalidade e logo voltariam a essa normalidade. Um mini currículo para você conhecer o senhor Castelo Branco. Ele foi um dos primeiros atores daquela cena ali do golpe, né? Assim que o João Goulart vai para Brasília, pega a família para ir para Porto Alegre, o Castelo Branco já está por ali, entre os militares que estão na linha de frente do golpe. Então, por isso não vai ser por acaso que ele vai ser o primeiro presidente. Castelo Branco, nascido em 1897 no Ceará, falecido em 1967 num acidente aéreo ainda meio misterioso, viu? Eu não tenho confirmações para já entregar aqui para vocês, mas foi mal explicado esse acidente aéreo dele, que levou à morte, né? Castelo Branco era um marechal, participou da Segunda Guerra como chefe da Força Expedicionária Brasileira. Como eu havia dito, estudou na França, mas também esteve nos Estados Unidos se preparando, né? Melhorando seu currículo, estudando. Foi eleito de maneira indireta no dia 11 de abril de 64. Eu pus essa data de propósito. Não é que eu quero que você decore, vestibulares não vão exigir que você saiba essa data de cor, não é necessário isso. Mas eu pus só para te fazer pensar. Que dia foi dado o golpe mesmo? 1º de abril. Em 10 dias eles se organizam e fazem o Castelo Branco virar um presidente eleito. Indiretamente, o povo não participou, mas ele foi eleito indiretamente. A princípio, já que a proposta era voltar rápido para a normalidade, o Castelo Branco ficaria até o final de 66, que era para terminar o mandato do João Goulart. Lembra? João Goulart assumiu em 61, junto com Jânio Quadros.
62, 63, 4, 5, 6. O mandato era de 5 anos, galera. Então, a princípio, Castelo Branco está entrando só para terminar o governo do Jango. Depois, como aconteceria mesmo, em 66 vai ter uma nova eleição, beleza, outro presidente. Nessa próxima eleição, inclusive, a galera da UDN está com super esperança de candidatar e levar. Jango já foi tirado do caminho, agora chegou a vez deles. Só que vocês vão ver que não é isso que acontece. A ditadura vai querer se perpetuar, né? Mas saiba disso, a princípio ele ficaria só para terminar o mandato do Jango, mas depois eles vão prorrogando, prorrogando e vão ficando e conquistando inimigos. Repare também, de novo eu coloco a data, não para você se preocupar com esse nível de detalhe, mas é só para você perceber como as coisas começaram rápido, né? Logo no dia 2 de abril, a sede da União Nacional dos Estudantes foi incendiada no Rio de Janeiro. Por acaso, logo no dia seguinte, o que é a UNE? União Nacional dos Estudantes, mas qual o papel político da UNE? Você lembra das reformas de base? A UNE, os estudantes estão a favor, eles estão se manifestando a favor do João Goulart, né? Desde muito tempo já que os estudantes já começam a ocupar um espaço na política e aqui na ditadura não vai ser diferente, você vai ver que os estudantes são linha de frente contra, não são passivos, não são acomodados, os estudantes são atores políticos mesmo, ativos. Então não é por acaso que a UNE está sendo incendiada um dia depois que o golpe aconteceu, que a presidência foi declarada vaga. Também sem tardar, mais que incendiada, a UNE é declarada um organismo ilegal. Faz sentido nenhum, né, gente? Do nada. Eles chegaram agora e por conta desse ativismo político dos estudantes, eles colocam a UNE na ilegalidade. Lembra das ligas camponesas? Desde o governo do JK, pedindo reforma agrária na lei ou na marra, a partir de agora extintas. Ditadura, Castelo Branco não está afim de ouvir reforma agrária de novo, né? Não quero mais ouvir esse termo. Então coloca as ligas camponesas na ilegalidade também. E muitos líderes sindicais, representantes da luta dos trabalhadores, que tinham o Jango como parceiro, né? Agora estão presos. Assim mesmo, sem mandado, assim. Cheguei chegando, já estou ilegalizando, já estou extinguindo e já estou prendendo, sem tardar. E também sem tardar, agora é para valer, galera, vem comigo. De agora em diante você começa a ver quem é a ditadura. 9 de abril, não me canso de repetir, dia 1º de abril foi o dia do golpe. No dia 9, então uma semana depois, eles já estão criando os famosos atos institucionais. O que são os atos institucionais? Não tem como falar de ditadura sem lembrar dos atos institucionais, sem lembrar dos AIs, que foram uma série de normas arbitrárias editadas à época desse regime de exceção, a fazer prevalecer o controle dos militares ante as instituições. Então, veja, tem um monte de instituição. A UNE, a OAB, Poder Judiciário, não, mas espera aí. É o militar, o poder militar, os militares, o presidente que vai ter controle dessas instituições. Procurando, aqui está o segredo, preste atenção, entenda isso e saiba o que é a ditadura a partir de agora. Procurando dar uma aparência de legalidade aos atos arbitrários que iam sendo realizados em nome da chamada Revolução. Veja bem, você já viu o que aconteceu no dia seguinte? UNE ilegal, UNE incendiada, líderes presos. Podia fazer isso, gente? Não numa democracia. Você precisa de um mandado, você precisa de um motivo para mandar prender alguém. Então, isso é ilegal, isso é arbitrário. Arbitrário é quando eu faço da minha vontade, né? Sem estar dentro de uma lei, sem estar amparada por uma lei.
Então veja bem, a ditadura vai fazer um monte de coisa arbitrária. Aí você vai falar assim, Jeane, então a ditadura era ilegal? Não. A ditadura cria os atos institucionais exatamente para legalizar as suas doideiras, as suas loucuras, as suas ações arbitrárias. Então, a partir do momento que a ditadura começa a fazer os AIs, ela está dizendo o seguinte, olha, eu vou fazer isso, mas isso que eu estou fazendo é legal, tá? Agora está na lei. Vamos falar com outras palavras? Eu estou trocando a lei para o que eu fizer estar na lei, entendeu? Se é ilegal o que eu vou fazer, eu torno legal, eu legalizo antes de fazer, sacou? Então, suponhamos, daqui a pouco eu vou prender as pessoas para torturar, para tirar informação. Podia fazer isso? Não, não podia, então agora pode. Eu vou fazer uma lei que vai me autorizar a fazer isso. Então, escute, gente. Assim como em outras ditaduras, eu poderia citar só uma aqui, né? O próprio Hitler. Assim como em outras ditaduras, você fala assim, as ditaduras estão fora da lei, elas são fora da lei. São não. Elas alteraram a lei para que elas pudessem estar dentro da lei. Por isso, os AIs foram feitos tão rapidamente, para dar uma aparência de legalidade aos seus atos arbitrários. Ok? Sacou? Como não tem como falar de ditadura sem falar de AI? Tem que falar de ato institucional. Lei, emenda, decretos, normas que são acrescentadas à Constituição para poder legalizar os atos da ditadura. Então, no dia 9 de abril, já saiu o primeiro AI, o AI-1. E esse AI, essa emenda, esse decreto do Poder Executivo, o que estava escrito nele, Jeane? Bom, esse texto confirmou a Revolução Vitoriosa. Eles não chamam o 64 de golpe, eles chamam de revolução. Esse texto, autorizou, eu ia falar alterou, mas autorizou a cassação de mandatos e demissões de funcionários públicos. Então, veja bem, eu poderia chegar num deputado do PCB, tinha deputado do PCB? Tinha alguém lá de esquerda. Eu poderia chegar e caçar ele? Falar assim, você acabou de perder o seu mandato? Não, não podia, porque eu estou dentro de uma democracia, certo? Agora, com o AI-1, eu posso simplesmente chegar no cara e falar assim, vaza daqui que você acabou de ser caçado. Mas o que eu fiz? Você foi caçado. Simples assim. E está dentro da lei. Não adianta me denunciar porque a lei está a meu favor. Sacou? Esse texto do AI-1, essa emenda, autorizava o presidente decretar estado de sítio quando ele quisesse, sem o Congresso aprovar. Esse texto agendava as eleições, porque veja, o Castelo Branco está assumindo ali interinamente, né? Tem uma galera junto com ele, mas também provisório, ele ainda não foi eleito, não foi confirmado que ele vai ser o presidente. Agora sim, agendamos as eleições e essas eleições vão escolher quem será o presidente mesmo, vai ser o Castelo Branco, né? E esse AI-1 também transformou o Congresso numa palavrinha que você vai ouvir muito quando se falar de ditadura. Transformou o Congresso em colégio eleitoral. O que isso significa? A partir de agora, o Congresso não faz leis, o Congresso elege o presidente, ok? Não, ele vai acabar fazendo lei também, daqui a pouco você vai ver que em algum momento sim. Mas a partir de agora, as eleições estão restritas a esse colégio eleitoral. O que é o colégio eleitoral? O grupo de eleitores. Os deputados passam a ser os eleitores do Brasil, porque o povo não vai mais poder escolher os seus presidentes nos próximos 21 anos. Não é à toa que lá na década de 80, uma galerinha do rock cantou uma música dizendo inútil, a gente somos inútil. Inútil mesmo, porque o povo serve para quê? Pelo menos para votar, mas ele ficou 21 anos sem votar, né? O colégio eleitoral, os deputados é que votavam nessas eleições que a partir de agora seriam indiretas, né? Para confirmar, eu trago o texto literal mesmo, tirado lá do site do Planalto, só um trechinho para você sentir, né? Aqui está o meu resumo, os meus tópicos, mas aqui está o texto da lei mesmo.
O AI-1, então, dispõe sobre a manutenção da Constituição de 46. Eu não vou trocar a Constituição ainda. Eu já vou te dar um spoiler que eles vão trocar sim, mas ainda não. E as constituições estaduais, mas a gente vai manter com as modificações introduzidas pelo poder constituinte originário da Revolução Vitoriosa. São mantidas as constituições, né, federal e estaduais, mais as modificações que a gente vai fazer. E aí ele está marcando para fazer uma eleição para presidente, para vice-presidente, né? E esse mandato vai terminar em 31 de janeiro de 66, conforme eu já havia dito também. A princípio, ele vai só até 66 para terminar o mandato do Jango, mas depois vai adiar isso aqui. Então, AI-1 está pronto. Resultados do AI-1. Eu não posso caçar, eu não coloquei isso lá, caçar mandatos de deputados e senadores, demitir funcionários públicos. Então, veja os resultados. 2.000 funcionários públicos demitidos, sem justa causa. Agora pode, porque a lei deixa. 386 mandatos cassados de deputados de esquerda, de oposição, que a gente desconfiava deles. 5.000 presos. Do nada, galera, do nada. Pode, a lei deixa. 963 marinheiros expulsos da Marinha, também por serem considerados suspeitos, né? Ameaça. AI-1 já está dando seus efeitos. Eu trouxe essa lista que traz os nomes desses deputados aqui, né? Desses mandatos cassados. E eu deixei lá no início, de vermelho, 3 nomes que você vai saber quem são. Luiz Carlos Prestes, lembra dele? Aquele que liderou a coluna Prestes do tenentismo, conheceu o socialismo na Bolívia, voltou para o Brasil e foi um contra Vargas, foi um opositor do Vargas, um comunista convicto, era deputado, foi cassado, perdeu seus direitos políticos. Conhece esse cara aqui? João Belchior Marques Goulart, o presidente que acabou de ser deposto. O Jango perdeu seus direitos políticos. E esse aqui, até esse aqui, o Jânio da Silva Quadros, o último presidente que renunciou antes do Jango, lembra? Estão aqui nessa lista gigante de políticos que perderam seus direitos, que foram cassados. E tem mais, viu? O próprio JK vai aparecer ali também. Eu vou já te contar que esse pedaço da história foi revisitado com a Comissão Nacional da Verdade, né? A partir de 2012, e aí muita coisa foi reexplicada. Então veja isso, em 2014 a Câmara homenageou esses deputados cassados em 64 de maneira ilegal, né? Aí que tá, né? Não é ilegal, né, Jeane? Porque o AI-1 foi feito, mas de maneira imoral, eu poderia dizer. Sacanagem, né? O que os caras tinham feito? Eles pensavam diferente, foram cassados por pensar diferente. O ato público lembrou parlamentares cassados em abril de 64 pela recém-instalada ditadura civil-militar. Ainda em 64, precisamente em junho de 64, criação do SNI, o Serviço Nacional de Informações, a CIA do Brasil, um serviço de espionagem, né? É o que a CIA faz para os Estados Unidos. A intenção do SNI era achar infiltrados comunistas aqui dentro do Brasil, fornecer informações sigilosas para o exército, para o governo, né? De pessoas que poderiam ser ameaça, poderiam ser espiões aqui dentro do território nacional. É a nossa CIA, conter ameaças e defender o regime. O incrível é que durou até 1990, né? Então a ditadura acabou, mas o SNI continuou. Sendo a nossa CIA, né? Talvez ainda tivesse um pouquinho de utilidade. Em 65, em outubro de 65, uma nova emenda, um novo AI, o famoso AI-2. Eu estou falando AI-2 porque o AI-1, embora ele foi famoso também, caçou muito deputado,
ele cai menos em vestibular, ele tem menos projeção. O AI2 já é bastante cobrado, viu, galera? Então, atenção no AI2. Segunda cartada da ditadura, segunda emenda para dar essa aparência de legalidade para ela. Em 27 de outubro, o AI2 determinou que no Brasil, a partir de agora, há apenas 2 partidos. É aqui que você vai percebendo que a ditadura não tá de brincadeira e que ela não tá afim mesmo de democracia. Numa democracia, os muitos partidos expressam as muitas opiniões, ok? Cada uma com a sua liberdade de expressão. A ditadura proíbe isso, fecha, anula, extingue todos os partidos existentes, todos. PTB do Vargas, UDN, PSD, PPR, todos os partidos que existiam naquela época foram extintos e a partir de agora apenas 2. Você tinha que se encaixar ou num ou no outro. Ou no MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que seria a oposição, ou a Aliança Renovadora Nacional, que seria o partido a favor da ditadura, né? Então, o partido situação. Se você tem alguma crítica para a ditadura, você está no MDB. Se você gosta da ditadura, não, foi uma revolução, eu odeio João Goulart, então você está dentro da arena. Um dos 2. Não existe uma terceira via. Você tem que se encaixar num dos 2. Veja bem, ao mesmo tempo que a ditadura, ao instituir o bipartidarismo com o AI2, vai ser fácil gravar por isso, né? AI2, 2 partidos. Ao mesmo tempo que esse bipartidarismo corta lá na raiz uma das principais características de uma democracia, do poder no povo, de muitas vozes de liberdade de expressão, veja como é complexo isso aqui. Ela está cortando a liberdade de expressão e a democracia. Mas, ao mesmo tempo, quando ela deixa uma oposição existir, ela está querendo parecer democrática. Percebe a estratégia? Eu, ditadura, imagina, eu até dou espaço se você não gosta de mim, tem um partido para você militar. O MDB é de quem é contra mim, quem não gosta das minhas ideias. Percebe? O bipartidarismo tenta dar essa cara de é possível ser oposição, sim. Mas eu quero te fazer pensar uma coisa. Não seria o MDB um tipo de oposição controlada? Porque se um deputado aqui do MDB, se dizendo oposição, passasse do ponto e ficasse criticozinho demais da conta, ele ia ser cassado, porque o AI1 deixava ser cassado. Então, você concorda que é uma oposição que tem limites? É uma oposição controlada. Vamos bater a real aqui. Quem é oposição de verdade da ditadura está fora dela. Está talvez pegando em armas contra ela, como aconteceu. Está tentando fazer passeatas, como aconteceu contra a ditadura. Tudo bem? A oposição verdadeira está nas ruas, nas prisões, nas guerrilhas. Essa oposição aqui é uma oposição controlada, disfarçada, para a ditadura tentar manter sua carinha de fofura. Tem um historiador que fala que era uma ditadura disfarçada, ok? Tá tentando disfarçar que é uma ditadura. Ainda dentro do AI2 foram definidas que as eleições a partir daquele momento, veja bem, para sempre, não é, apertei sem querer, não é a próxima eleição de 66, não, todas as outras, lá vai ser indireta. Repara então que a UDN já olhou isso aqui e falou, o quê? Então a próxima eleição não vou poder concorrer? Como assim? O que está acontecendo? Sacou? As pessoas começam a entender o que a ditadura é de verdade. O AI2 autorizou o governo decretar estado de sítio por até 180 dias. Não podia durar isso tudo, mas agora pode. E o pior, o AI2 autorizou o recesso do Congresso se fosse necessário. Então, se o presidente achasse que não precisava do Congresso, poderia colocar o Congresso em recesso. Desliga o Congresso, liga o Congresso, desliga, liga. Ele tinha esse poder.
Veja como o executivo está se sobressaindo. O legislativo eu posso até dispensar quando eu achar que não preciso dele, depois eu chamo de volta. Isso tudo permitido, isso tudo legalizado através do AI-2. Texto oficial do AI-2. Mantém ainda a Constituição de 46, né, lá da Revolução de 31/3 também. Ficam extintos os atuais partidos políticos e cancelados os respectivos registros. O presidente da República poderá baixar atos complementares do presente, bem como decretos-leis sobre matéria de segurança nacional. Veja bem, de quem é o papel de baixar atos complementares, em fazer decreto-lei? Legislativo. O legislativo legisla, o executivo executa. Agora não, o presidente pode baixar a hora que ele quiser um decreto-lei, sem pedir autorização. E a decretação do recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e da Câmara de Vereadores pode ser objeto de ato complementar do presidente da República em estado de sítio ou fora dele. Se eu tiver em estado de sítio, porque aí é uma situação grave, né? Aí eu posso decretar o recesso do Congresso. Mas mesmo que eu não esteja em estado de sítio, eu também posso. É isso aí. Sentindo, né? Estamos caminhando, estamos montando a ditadura. Para usar a mesma metáfora que eu usei lá no outro vídeo de introdução, cada ato institucional é uma pecinha do Lego para montar esse castelinho da ditadura. AI 3, decretado no dia 5 de fevereiro de 1966. Observe que é um depois do outro. O outro acabou de ser colocado, outubro de 65, se eu não me engano, outubro de 65. Fevereiro de 66, outra. Eleições indiretas também para governadores. Decidem que os governadores estaduais não serão eleitos pelo povo, também não. Viu que o povo não vai votar na ditadura? Nem para presidente e agora nem para governador. E que os prefeitos das capitais seriam indicados por esses governadores. Então, em cidade grande, em capital, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, capitais dos estados, os prefeitos não seriam eleitos, seriam nomeados, seriam indicados. Em cidadezinhas pequenas, aí sim é a única eleição que o povo poderia participar. Apenas em cidades muito pequenininhas, sem uma posição estratégica no cenário político nacional, né? Aí sim os prefeitos poderiam ser eleitos normalmente. E agendamento das eleições presidenciais para setembro de 66. Lembra lá, era para ter ficado até janeiro, mas foi prorrogado o mandato do Castelo Branco, já tinha avisado isso. Prorrogou e agora sim está marcando a eleição para trocar o Castelo Branco. Castelo Branco era para você ter ficado até janeiro, a gente adiou mais um cadiquinho, agora nós vamos fazer eleição em setembro de 66 e a partir de 67, como vocês podem ver aqui na linha do tempo, já é outro presidente, já é o Costa e Silva. Texto oficial literal do AI-3 fixa datas para as eleições de 66, dispõe sobre as eleições indiretas e nomeação de prefeitos das capitais dos estados. A eleição de governador e vice-governador dos estados far-se-á pela maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, o colégio eleitoral. Tá vendo? Governador e vice-governador dos estados, eleições indiretas. Prefeitos dos municípios das capitais serão nomeados pelos governadores. Os prefeitos dos demais municípios serão eleitos por voto direto e maioria simples. Única oportunidade de votar. Eleições em cidades pequenas, não em capitais. Eleições de governadores e vice-governadores do estado vão ser realizadas no dia 3 de setembro, presidente e vice-presidente em 3 de outubro, senadores e deputados federais e estaduais em 15 de novembro. Então, 3 datas foram fixadas para as eleições de 1966.
E ainda no finalzinho de 66, depois que todas as eleições já tinham sido feitas, né, sai o AI-4 no dia 7 de dezembro de 66 para convocar uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição. Escute isso. Eu já tinha dado esse spoiler. A Constituição de 46 ainda estava vigorando com as emendas, com os AIs, certo? Agora o AI-4 está falando, não mais, a Constituição de 46 não serve para nós. Nós estamos insatisfeitos com essa Constituição, nós vamos fazer outra. E fazem. Texto literal, olha isso, gente. Considerando que a Constituição Federal de 46, além de haver recebido numerosas emendas, os AIs, já não atende às exigências nacionais. O tempo mudou, gente. Não, a folha já virou, a fila andou. O Brasil agora é uma ditadura. Essa Constituição é democrática. Não está atendendo às exigências ditatoriais. E considerando também que essa Constituição tem que representar a institucionalização dos ideais e dos princípios da Revolução. Tem que ser outra Constituição mesmo. E ela vai sair. Em 67 ela será outorgada. Mas antes da outorga, né? Vamos comentar um pouquinho sobre o próximo presidente, porque ele vai ser eleito em 66. Senhor Arthur da Costa e Silva, nascido no Rio Grande do Sul em 1899, falecido em 69. Então perceba que ele vai ficar pouquinho tempo, que ele vai falecer em 69, vítima de um acidente vascular cerebral. Ele era general que estagiou nos Estados Unidos. Foi ministro de guerra durante o governo de Castelo Branco, candidato pelo Arena, claro, né? Agora tem partido, agora você tem que se apresentar através de um partido. Ele está no partido da ditadura. Não teve concorrente, então os deputados tiveram que votar sim ou não, porque não teve concorrente. O MDB não apresentou um concorrente e nem compareceu para votação. Arthur da Costa e Silva, esse senhorzinho que já não é moderado, ele já é mais uma linha dura, e aí vocês vão ver que ele comprova que ele é linha dura. Já vou dar um spoiler, o AI-5 vai ser feito no governo dele, então por isso mesmo que ele comprova que ele é uma linha dura, né, através do AI-5, e esse é o senhor Costa e Silva, o segundo presidente, que vai, inclusive, outorgar a Constituição de 1967. 46 não serve mais, é uma Constituição democrática, essa aqui se encaixa com o que nós precisamos. Preste atenção, galera, que essa Constituição não traz muita novidade, não traz. Ela só confirma os AIs. Os AIs agora deixaram de ser emendas, concorda? E passaram a ser o texto integral, basicamente isso. O que dizia a Constituição? Básicos, né? Pontos básicos, características básicas do básico do básico. Aula de história, não de direito. Centralização no Poder Executivo, já estava sendo, confirmou. Eleições indiretas para presidente, os AIs já tinham falado isso, confirmou. Mandato de 5 anos, nenhuma novidade, já era. Desde o João Goulart, desde o JK, já era 5 anos, continuou. Poder às Forças Armadas, eu até vou trazer um pedacinho da lei falando disso aqui. Pena de morte, também trago um pedacinho sobre isso. Fim do direito de greve, aí eu já saco que eu não estou numa democracia. Fechamento do Congresso se necessário, nada de novidade, os AIs já deixavam isso acontecer. E a Lei de Segurança Nacional, que eu também trago um pedacinho para você ler. Vem comigo. Aqui sobre as Forças Armadas. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob, então veja, debaixo da autoridade suprema do presidente da República e dentro dos limites da lei. Destinam-se as Forças Armadas a defender a pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem. Sobre a pena de morte, não haverá pena de morte, de prisão perpétua, de banimento ou confisco, salvo nos casos, esse é o problema, escute isso,
de guerra externa psicológica adversa. Oi? Hã? Como assim? O que seria isso? Guerra externa psicológica adversa, ou revolucionária, ou subversiva, nos termos que a lei determinar. É esse pedacinho aqui que poderia ser interpretado para justificar a pena de morte para um guerrilheiro socialista. É essa tal de guerra externa psicológica adversa, subversiva, revolucionária, que poderia dizer: Jeane, você é uma socialista, você vai ser condenada à pena de morte. Porque como justificar, né? Então a lei dava essa abertura aí para eu poder condenar a pena de morte a alguém que está praticando essa guerra externa. Interessante o externo, né? De onde vem o socialismo? Psicológica, né? No sentido de convencer mais adeptos. Enfim, galera, olha isso. A palavra subversiva é muito modinha nessa época. Se você tem algum pai que viveu a juventude, algum pai ficou estranho, né? Algum parente que viveu nessa época, veja se ele se lembra. Se você fosse meio rebeldezinho, você não seria chamado de rebelde, você seria chamado de subversivo. Jeane, esse livro que você está lendo é um livro subversivo. Tipo isso, sabe? O que é oposição, o que está sendo contra a ditadura, o que faz pensar, era taxado como subversivo. E agora mais um trechinho da lei mais um trechinho da lei não, agora um trechinho da famosa Lei de Segurança Nacional, e que vocês vão ver o mesmo termo, guerra psicológica adversa, guerra revolucionária ou subversiva, propaganda comunista, né? Adeptos, procurando adeptos para aderirem ao comunismo. Então vamos lá. Toda pessoa natural ou jurídica é responsável pela segurança nacional nos limites definidos em lei. A segurança nacional é a garantia de consecução dos objetivos nacionais contra antagonismos, tanto internos como externos. A segurança nacional compreende essencialmente medidas destinadas à preservação da segurança externa e interna, inclusive a prevenção e repressão da guerra psicológica adversa e da guerra revolucionária subversiva. Veja isso. Eu poderia ser enquadrada nessa lei. Jeane, você como uma professora de história que está lendo o Capital com os seus alunos, você está lendo Karl Marx, você está promovendo uma guerra psicológica adversa. Então você foi enquadrada dentro dessa lei. Nós estamos protegendo, preservando a segurança interna desse país. E você é uma ameaça à segurança interna. Você está causando a desordem na juventude. Você está ensinando conceitos errados, conceitos antagônicos aos do Brasil. Sacou? Eu poderia ser enquadrada nessa Lei de Segurança Nacional. É mais ou menos isso. O problema é que passados esses 3 anos, né, eu já estou em 67, eu já estou no segundo presidente, a sociedade civil começou a entender que, ops, não era isso que a gente estava pensando. A gente achou que ia durar pouquinho, a gente achou que vocês não iam ser autoritários desse jeito, que vocês não iam sair prendendo, incendiando, caçando mandatos, extinguindo os partidos. Pensa a galera da UDN, pensa a galera do PTB, como é que tá essa altura do campeonato. Pensa até quem apoiou o golpe e agora tá falando assim, cara, eu queria ser presidente, agora não tem jeito, que as eleições não tem jeito de competir, ué. Como assim? A gente não pode... Sacou? A ficha caiu. Então a sociedade, depois desses 3 anos, 2 anos e pouco de regime ditatorial, a sociedade entendeu e começou a reagir em oposição. Como, Jeane? Estudantes vão começar a se manifestar, greves vão começar a acontecer, mesmo não podendo, greves agora são ilegais, né? A luta armada já começou, galera, sim. O próprio Brizola, que já tinha chamado para a luta lá atrás, lembra? Ele ainda falou, Jango, resista, vamos pegar em arma, e o Jango não quis. O Brizola não desistiu dessa ideia, ele vai incentivar a luta armada, e já começou. Começaram a pegar em armas para ir contra a ditadura.
Alianças políticas que você nem imagina que seriam possíveis serão feitas contra a ditadura por causa do inimigo em comum. E alguns deputados lá do MDB vão começar a ser provocativos. E aí junta isso tudo, vamos ver no que vai dar? Primeiro vamos ver um por um. Isso aqui é o que eu chamei de alianças políticas. É isso aqui que eu chamei de alianças políticas. Que dia que você imaginou que o Carlos Lacerda, o udenista, o metralhadora, né? Aquele que o demolidor de presidentes, que odiava o Getúlio Vargas, que dia que ele estaria no mesmo time fazendo combinadinho com o Jango? O Jango é cria do Vargas, o Jango é outro Vargas. Como assim? Eles agora são amigos? O Carlos Lacerda estava entre aqueles que não queriam que o JK assumisse, que quis dar um golpe no JK e de repente ele virou amigo do JK. É porque eles estão usando a sua projeção política, a sua figura política, para poder convencer a população, mostrar para a população que a ditadura não está certa, que está errado. E aí eles juntam esse status, essa imagem pública que eles têm e montam a frente ampla, desde 67, fazendo oposição ao regime. Juntam as suas forças, a sua força, a sua projeção contra a ditadura na frente ampla. Você já deve imaginar que a mesma coisa que aconteceu com a UNE aconteceu com a frente ampla. Rapidamente, Costa e Silva colocou a frente ampla na ilegalidade. Qualquer coisa que fosse assinada, vamos supor, sei lá, um panfletim que a frente ampla assinasse, não poderia circular. A frente ampla foi colocada na ilegalidade. A ditadura não aceitou esse timinho, né, dessas três figuras políticas. Os estudantes e sua famosa passeata de 1968. O ano de 1968 é um ano mundialmente conhecido como o ano da rebeldia, de muitas manifestações, principalmente de estudantes, de jovens, nas ruas do mundo, pedindo liberdade, enfim, críticas ao capitalismo. É a década do movimento hippie, né? Então, 68 é o ano que não acabou, é assim até que se fala, de tanta manifestação, de tanto que os jovens foram para as ruas. E no Brasil não foi diferente. Em 68, a UNE, os estudantes, depois de perderem um dos seus amigos estudantes, lá no restaurante da UFRJ, onde eles se reuniam para conversar mesmo. O que nós vamos fazer? Esse governo está muito autoritário, a gente precisa fazer alguma coisa. Nesse restaurante da UFRJ, um RU, né? Um restaurante universitário onde esses estudantes se encontravam, um dos amigos foi morto pela polícia e foi a gota d'água para eles organizarem a sua passeata dos 100 mil. Veja, jovens, muitos jovens, já entendendo que se trata de uma ditadura e pedindo abaixo a ditadura, o povo no poder. O povo foi tirado, o povo não vota, queremos que a ditadura vá embora então. 3 horas de passeata que terminou sem conflitos em frente à Assembleia Legislativa. Abre aspas porque é um dos participantes que vai falar. A gente sabia que seria grande, mas não esperava aquelas 100 mil pessoas, afirma Palmeira. Mesmo que o governo não permitisse, apareceria muita gente porque a população estava muito descontente com a repressão. Depois do evento, o então presidente Costa e Silva marcou uma reunião com líderes da sociedade civil, entre eles os universitários Franklin Martins e Marcos Medeiros. No encontro, foi pedida a libertação de estudantes presos, o fim da censura e a abertura do restaurante Calabouço, onde o mocinho já tinha sido morto e onde eles se encontravam, lá na UFRJ. Nenhuma reivindicação foi aceita. No mês seguinte, o governo proibiu oficialmente todo tipo de manifestação em território nacional. No dia 2 de agosto, Vladimir Palmeira foi preso. Logo em seguida, outros 650 estudantes foram para a cadeia. No dia 4, 300 alunos foram detidos em São Paulo. A passeata foi recebida assim. E por fim, eu também tinha prometido que falaria de provocações desses deputados.
senhor Márcio Moreira Alves, do MDB, portanto de oposição, convida a população a não comparecer nas comemorações do dia 7 de setembro de 68. Desde Getúlio Vargas e até os nossos dias, o 7 de setembro é marcado por desfiles, né? E aí, esses desfiles são patrióticos, de exaltação da nação, e eles falaram, não, a gente não tem nada que comemorar, a nação está péssima, então a população não vai. Não compareçam. Convida a população a não comparecer. Um amigo dele, o senhor Hermano Alves, também do MDB, publicou textos no jornal Correio da Manhã falando mal da ditadura, do Costa e Silva, do regime militar. Você já sabe o que aconteceu com os dois. Mandatos cassados. Perderam seus direitos políticos. Isso mesmo. Mas, pelo menos, conseguiram mostrar junto dos estudantes, né, junto do JK, do Jango e do Carlos Lacerda, conseguiram mostrar que a sociedade civil não está aceitando mais. A ficha caiu e a galera quer o fim da ditadura. Aí vem o Costa e Silva, diante de todas essas manifestações em 68, né, que ano agitado que foi esse 68, vem o Costa e Silva e fala, opa, estamos vivendo um estado contra-revolucionário, a Revolução de 31 de março, a Revolução Vitoriosa está sendo gravemente ameaçada, não podemos permitir isso. E para não deixar essa revolução ameaçada, vai vir aí o famoso AI-5. Essa foi a reunião para aprovação do AI-5. Aqui a carinha de quem aprovou o AI-5, o próprio presidente, o vice-presidente, alguns ministros, né? Mais ministros, chefe de gabinete, chefe de Estado, as assinaturas. Aqui o facsímile da primeira página de ata do AI-5, que foi decretado no dia 13 de dezembro de 68. Então, veja, passeata dos 100.068. A frente ampla já de atrás, né, 67. Passeata em 68. Os deputados falando do 7 de setembro de 68. Então, em 13 de dezembro, eles resolvem fazer o AI-5. A assinatura dos bonitões que aprovaram o AI-5 e a notícia lá na época, né, do que foi o ato 5. O objetivo era manter a revolução. Congresso colocado em recesso, habeas corpus suspenso, poder para caçar, demitir, aposentar e remover. Eu trago aqui, dentro dos meus tópicos, né, o que o AI-5 dizia. Pode fechar o Congresso, não é novidade, mas eles sempre insistem nisso, né? Pode legislar sobre qualquer assunto que o presidente queira, ele tem essa autoridade. Pode intervir nos estados, a hora que ele quiser, mandar, desmandar, tirar, colocar, o que ele quiser. Pode decretar estado de sítio, a hora que ele quiser. Pode confiscar bens. Olha a coisa ficando grave. Mas o mais famoso de tudo que o AI-5 fez, com toda certeza, em qualquer livro que você for procurar, foi a suspensão do habeas corpus para crimes políticos. Me deixa gastar uns segundinhos te explicando isso. O habeas corpus é o direito que uma pessoa tem de responder em liberdade a uma denúncia que foi feita contra ela. Então, você me acusou de um crime. Você vai provar, o ônus da prova é seu, você que está me acusando. Você tem que provar, trazer provas de que eu sou realmente culpada. Até você provar que eu sou culpada, eu estou em liberdade. A partir de agora, não mais. O habeas corpus foi suspendido. Isso significa que, se alguém me denunciasse, me prendesse por crime político, aquele exemplo que eu estava dando, Jeane, você é uma professora comunista, você está presa porque você está ameaçando a segurança nacional. Eu era levada presa, e até que se provasse que eu realmente era comunista, até que eu confessasse que eu era comunista, eu estou presa. Adivinha o que eles estão fazendo comigo presa? Me torturando para que eu confessasse. Quem mais? Lá naquela escola que você dá aula, quem mais é comunista? Entrega! E eu, ninguém, eu não sou comunista, ninguém lá é. Conta tudo! Aí eles me torturavam para abalar o meu psicológico, para que eu pudesse entregar, confessar, enfim. Eu estou respondendo a um processo criminal não em liberdade, né?
prisioneira, ok? Isso é o que mais dói. Conversa com o advogado, entenda como o habeas corpus é importante. Pessoas inocentes podem ser levadas presas sem dever nada se eu não tenho o habeas corpus. O habeas corpus garante que eu só vou ser presa se ficar confirmado que eu realmente devo. Dói muito em quem é do direito, te garanto. Troque ideia, faça essa experiência que eu estou te sugerindo. Quem manja de direito, um advogado, alguém que é do Poder Judiciário, se você falar com o habeas corpus, você vai ver que ele sente. É importante demais. É garantia de democracia, sabe? E agora a ditadura vem e suspende o habeas corpus. Texto literal do do AI-5, né, que tirou o habeas corpus. Decretar o recesso do Congresso Nacional, não é novidade. Legislar em todas as matérias. Olha o poder do executivo, ele pode fazer o que ele quiser. Decretar intervenção nos estados e municípios sem as limitações da Constituição. Olha isso. Nem na Constituição tem limite mais. Eles fazem o que eles quiserem sem as limitações da Constituição. O poder do presidente está acima, perceba isso. Suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Isso aqui também não é tão novidade assim. Trazendo agora rapidamente para os nossos dias, se nós estivéssemos vivendo o AI-5 ainda, hoje, se ele ainda estivesse em vigor, nós não poderíamos usar redes sociais, não poderíamos andar pelas ruas em grupo, certamente nós seríamos abordados. O que vocês estão fazendo em grupo? Já poderia significar rebeldia, né? A gente está armando alguma coisa. Ter acesso a qualquer conteúdo da internet, porque era tudo muito censurado, muito limitado. Proibido participar de protesto. Não poderíamos ter um blog. Não poderíamos cantar e ouvir músicas de conteúdo político. Não poderíamos fazer greve. Não poderíamos falar mal do presidente. Eita, Lelê! Como assim? Que tanto de gente que não ia ser presa, hein? Levado sem o habeas corpus por falar mal do presidente da República. Organizar reuniões e festas, usar lógico, né? Usar uma camiseta com a foto do Che Guevara. Eita, Lelê, lógico que não podia mesmo em tempos de ditadura. Aqui, uma coisa interessante que a galera da UOL fez, eles pegaram o site deles lá e falaram o que seria censurado na época da ditadura. Notícias que você acha que não seriam, mas seriam. Veja bem, SP, cerca de 2.000 sem teto bloqueiam Rua da Consolação. É uma manifestação e a notícia seria vetada por abordar uma reivindicação política. Escândalo político. Delator depõe e liga 2 secretários de Alckmin à propina em São Paulo. Seria censurado por abordar questões que envolvem políticos. Máfia do ISS em SP dava desconto maior a quem devia mais imposto. Não poderia ser veiculado por tratar de tema político. Só mais 2. Mais uma aqui embaixo, ó. Consumidores de maconha do Uruguai comemoram legalização. Dificilmente passaria por tratar da questão das drogas. Incentiva, né? Dá ideia, enfim. O que poderia falar então? Você parou para pensar nisso? Podia falar de nada. Os jornais, era muito normal. Escute isso que eu vou te contar. Chegava a censura e falava, isso aqui você não pode falar não, ó, essa matéria aqui você tem que tirar. Aí era normal eles colocarem às vezes uma receita de bolo, porque o jornal ia sair no outro dia, não ia dar tempo de fazer uma matéria, eles colocavam uma receita de bolo lá no lugar. Olha isso. Com o passar do tempo, galera, a população começou a entender. Gente, mas sempre tem receita de bolo na capa. Veja isso. Na capa tem receita de bolo. A população começou a entender. Peraí, isso aqui foi outra matéria censurada. Porque não pode falar nada, né? Tem todo mundo fingir que tá tudo bem. Censura da ditadura. E como você deve saber, o AI-5, junto da Lei de Segurança Nacional, acabou autorizando, acabou instituindo a repressão, a tortura dentro do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, subordinado aos governos estaduais, controlava e reprimia movimentos contrários ao regime. Em São Paulo, o delegado mais conhecido foi Sérgio Paranhos Fleury. Aqui seria então dentro, né,
o espaço onde eram levadas as pessoas para serem torturadas, para confessarem seus crimes, para entregarem os seus parceiros, e também dentro dos doicodes. É tudo a mesma coisa, né? Lugar para levar as pessoas para entrevistar e torturar. Deixá-las lá uns 10 dias sofrendo tortura para ver se ela entregava alguma coisa. O doicode era o Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, foi um órgão subordinado ao Exército, criado para prender e torturar opositores ao regime militar. Um de seus principais comandantes em São Paulo foi o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. 2 delegacias de polícia funcionam atualmente no local. Então veja, as salinhas, né, onde seria solitária, onde a pessoa ficava presa e torturada, onde ela era levada para interrogatório e tortura, e a casa onde morava o próprio coronel Ustra. Então, o que foi DOPS? O que foi doicode? Os lugares para onde as pessoas que se desconfiava delas, né, as ameaças, os comunistas, os potenciais comunistas, os guerrilheiros, foram levados para dentro desses lugares aí, que hoje são departamentos de polícia, né? Tá escrito aqui, ó, 2 delegacias de polícia é o que funciona hoje nesses lugares aqui. O doicode ligado ao exército, então é uma coisa mais federal, e o DOPS ligado aos governos estaduais. Dentro dos doicodes e dos DOPS, era esse tipo de coisa aí que acontecia. Claro que eu vou filtrar, eu vou te dar só 3 exemplos de torturas, mas se você costuma assistir filme americano, né? Filme de ação americano, estadunidense, você deve ter visto alguma coisa sendo praticada. Esse é o famoso pau de arara, muito praticado durante a ditadura civil-militar no Brasil. Uma barra de ferro em que era atravessado entre os punhos amarrados e a dobra do joelho, sendo o conjunto colocado entre 2 mesas, ficando o corpo do torturado pendurado a cerca de 20 ou 30 centímetros do solo. Era utilizado quase nunca isoladamente. Seus complementos normais eram eletrochoques, palmatória e afogamento. Então, além de você estar nessa posição, com o seu corpo à mercê dos torturadores, tanto a sua cabeça quanto a parte traseira do seu corpo, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você poderia sofrer outro tipo de ação, além de estar nesse negócio, né? Nesse pau de arara. Afogamento aqui, choque no seu corpo, coisas nas suas partes íntimas, enfim. O choque elétrico, bem típico de filme americano, né? Descargas sucessivas, né, para poder no corpo nu ou nas partes sexuais, para o cara ficar meio fora de si e falar, não, eu vou contar tudo que eu tenho, que eu sei mesmo, mas por favor, me tira disso aqui. E a geladeira, uma cela baixa e pequena que os impedia de ficar em pé. Depois, os torturadores alternavam um sistema de refrigeração super frio e outro super quente, enquanto alto-falantes emitiam sons irritantes. Os presos ficavam na geladeira por vários dias, sem água, sem comida. Eu trago agora palavras de trecho de um relato de alguém que foi torturado, que está no livro desse historiador, o Jacob Gorender. O livro Combate nas Trevas, lá na página 217. A função começou por uma dose de choques elétricos. Há intervalos 9 doses. O delegado distribuía instruções com profissionalismo. Vez por outra, reclamava do exagero do serviço, mas o serviço prosseguia. Depois de pontapés e telefones eram tapas atordoantes e simultâneos nos 2 ouvidos. Alguns aplicados pelo próprio delegado, chegou a vez do pau de arara. Taylor, o especialista, na hora se vangloriou de já ter dependurado até um perneta. De pés e mãos atados por cordas, seguro a trave de face para cima, eu ia recebendo choques elétricos em várias partes do corpo, queimaduras nas plantas dos pés, telefones. A água derramada sobre o corpo aumentava o efeito da eletricidade. Fizeram um afogamento. Introdução de água pelas narinas por meio de um funil. Com a cabeça inclinada para baixo, a água entope o nariz, sai pela boca,
e provoca sensação de asfixia. Atento a meu nível de resistência física, Ivair ordenava interrupções e eu era depositado no chão, continuando com a trave no meio dos pés e mãos atados. Repetiam-se as perguntas e ameaças. Terminado o intervalo, novamente me ameaçavam no pau de arara. Me alçavam no pau de arara. Creio que depois de 6 horas de tortura, lá pelas 3 da madrugada, suspenderam a função e mandaram que me vestisse. O corpo muito dolorido, caminhei com dificuldade até largo recinto. Indicaram confortável poltrona para me acomodar e defronte, em torno de uma pesada mesa estilo antigo, se sentaram os tiras, meia dúzia. O resto da noite ia ser empregado na pressão psicológica. Perguntas sempre as mesmas, deboche, insultos. Tudo vil e nojento. Pela ampla vidraça da janela fechada, observei do outro lado do largo o letreiro luminoso do Hotel Flórida. Invadiu-me sensação de asco insuportável. Um pensamento. Terei de aguentar esta canalha dias infindáveis. Não vale a pena. Só mais um pouquinho mais curto. Fui colocada, agora uma mulher, né? No pau de arara. Apanhei de palmatória. Levei choques e socos que causaram problemas graves na minha arcada dentária durante as torturas que sofri na ditadura. Fui detida e condenada por um tribunal militar como militante de um grupo de esquerda que lutava contra o regime. Às vezes não sabia se os interrogatórios de longa duração aconteciam de dia ou de noite. Os torturadores costumavam me amarrar de cabeça para baixo para depois aplicar cargas elétricas, um método de tortura que não deixa rastro, só timina. O estresse é feroz, inimaginável. Descobri pela primeira vez que estava sozinha. Encarei a morte e a solidão. Lembro-me do medo quando minha pele tremeu. Tem um lado que marca a gente pelo resto da vida. Até hoje sigo tendo problemas no osso do suporte do dente em razão de um soco que levei na boca. Me deram um soco e o dente se deslocou e apodreceu. Essa talvez vocês conheçam, nossa ex-presidente Dilma Rousseff, em uma entrevista na época da Comissão Nacional da Verdade. Foi no governo dela que a comissão foi instalada, né, para apurar esse tipo de crime da ditadura civil-militar. O clima ficou tenso, continuemos. O AI-5 não foi o último, tá? Ele é o mais famoso com certeza, porque ele foi o mais duro, né? Mas ele não foi o último, eu tenho mais depois dele. Veja bem, ele foi decretado em 68, dezembro de 68. Em maio de 69 eu já tenho o AI-6, o AI-6 em fevereiro de 69, o AI-7 também em fevereiro, o AI-8 em abril, AI-9 em abril, AI-10 em maio. Só que agora eles vão, se você quiser dar um pause aí e ver, beleza, mas eles não vão fazer coisas tão diferentes, né, do que já está sendo feito, né? O AI-5 já concentra poder demais no executivo. Nova redação ao artigo 157 da Constituição, desapropriação de imóveis e territórios rurais, competência para realizar reforma administrativa ao Poder Executivo dos Estados, normas sobre remuneração de deputados estaduais e vereadores, esse tipo de decisão que os outros AIs vão trazer, né? Nova redação ao artigo tal, dispõe sobre um banimento, esse aqui eu marquei de vermelho porque talvez seria interessante a gente prestar atenção. Dispõe sobre o banimento do território nacional de brasileiro inconveniente, nocivo ou perigoso à segurança nacional. Muita gente foi embora por conta própria, foi para o autoexílio, né? Não chegou a ser preso e expulso, né? Banido do território nacional, porque eles sabiam que eles poderiam ser enquadrados. Muitos artistas, né? Esses cantores que você conhece aí, Chico Buarque, outros tantos, foram embora por conta própria porque sabiam que eles poderiam ser enquadrados no AI-13, por exemplo. AI-12, AI-11, AI-14, AI-15, 16, 17. Então, lembre-se disso, o AI-5 não é o último, certo? O AI-5 é o mais cruel, mas ele não é o último.
Em outubro de 69, o Costa e Silva já tinha dado seu AVC, então foi declarada vaga à presidência e uma nova eleição seria organizada. Em agosto de 69, o Costa e Silva já estava doente, já tinha dado AVC, ele vai vir a falecer no mesmo ano, se não me falha a memória, em dezembro de 69, mas ele já tinha sido afastado a partir de agosto, por isso que você viu aqui, ó, o AI 16 declara que o cargo de presidente está vago, então uma nova eleição vai acontecer e o eleito vai ser indiretamente, claro, tá funcionando tudo que já ficou decidido para trás, o mais cruel de todos, os anos de chumbo, o senhor Garrastazu Médici. Eu já vou te dizer, você já sacou anos de chumbo exatamente porque o AI-5 já está liberado, já está em funcionamento, já está em execução. Então, os anos mais doídos, mais doloridos, mais cruéis da ditadura militar serão os anos em que o Garrastazu Médici vai ser o presidente. Ao mesmo tempo, os anos de chumbo são os mais doídos, os mais cruéis, com mais mortes e torturas, mas ao mesmo tempo vai ser o ano do milagre econômico. Os índices econômicos vão estar muito favoráveis, tudo na mesma época. O Médici é o cara, o bambambam da economia, mas ele é o cara da tortura e da crueldade. Tanto que ele mesmo teria dito essa frase aqui que resume perfeitamente o governo dele. A economia vai bem, o povo vai mal. Define, galera, essa frase define. Já estamos caminhando para o fim, porque nós vamos parar aqui, né, em 74, o governo de Garrastazu Médici vai ser o último dessa videoaula, né, do processo de montagem da ditadura, o processo, os 10 primeiros anos, que é o foco dessa videoaula. Você já sabe, né, que por conta do AI-5, DOPS já está em funcionamento, DOI-CODE também, você já sabe o que são esses dois órgãos, o terror está à solta, as torturas estão rolando, os assassinatos, os sumiços, né? O avô do meu esposo, eu posso contar isso, sumiu. A avó do meu esposo conta isso. Numa tarde ele estava trabalhando e não voltou. Ele foi levado para a delegacia para prestar depoimento, sacaram que ele não tinha problema nenhum, não, ele não é suspeito, pode liberar, mas muitos não eram liberados. Sumiam da noite para o dia e não voltavam. A ditadura teria levado e consumido esse cara lá, né? Matado esse cara, isso é coisa normal. Ao mesmo tempo das torturas e dos assassinatos, uma intensa propaganda. Essa é a época em que a propaganda vai falar que o Brasil está top, top, top. Que ninguém, literalmente isso, ninguém segura esse país. É nesse mesmo período. Por que eu estou fazendo propaganda de que ninguém segura esse país? Porque a economia está bem, a economia está indo bem, né? Os índices econômicos são favoráveis. E eu vou deixar para te falar de economia num vídeo separado, né? Então não vou aprofundar nesse primeiro tópico aqui. Vai ser um vídeo só para isso, uma aula só para a gente discutir a economia da ditadura. Mas esses outros tópicos aqui eu vou falar agora rapidamente sobre cada um deles, sobre o Plano Nacional de Saúde, obra do Médici, o Mobral, obra do Médici, o Projeto Rondon e a AERP. Vamos lá, um por um. O Plano Nacional de Saúde pretendia vender todos os hospitais para a iniciativa privada. Como aponta esse estudioso aqui de políticas públicas, o decréscimo da participação direta do Estado no atendimento à população e sua consequente substituição pela rede privada torna-se evidente nesse período. Qual período? A ditadura. Na questão do Plano Nacional de Saúde, a intenção é tirar o governo dessa área. É vender esses hospitais e privatizar a saúde, né? Veja aqui embaixo, ó. Empresas como Intermédica e Unimed são exemplos daquelas que ficaram ou se fortaleceram desde os tempos ditatoriais. Obra da ditadura. O SUS, galera, vem depois, tá? O SUS é recente.
A ditadura não pensou em uma saúde pública organizada, legalzinha, como é no SUS. Não. A intenção da ditadura, através do Plano Nacional de Saúde, o PNS, era privatizar. E isso não é a Jeane, que é uma especialista em história da saúde no Brasil. É um artigo da Fiocruz. A Fiocruz é um organismo que se dedica a assuntos de saúde, né? Saúde pública principalmente. E veja o título desse artigo, A Ditadura na Saúde. Então isso aqui você pode confiar. Mas o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, a ditadura se empenhou em melhorar os índices de alfabetização do Brasil. Sim, lembre-se que já existe educação pública desde Vargas, ok? E isso continua. Ainda tem muita gente analfabeta no Brasil e a ditadura, o Médici, está a fim de melhorar esses índices. Por isso, para isso, o Mobral foi criado. O Mobral nada mais é, então o próprio nome diz, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Ensinar pessoas a lerem e a escreverem. Esse é o objetivo do Mobral. Então aqui você vê uma propagandinha, né, do Mobral e aqui uma cartilha, um livro de exercícios. Vem comigo. Funcionou. O Mobral deu efeito. Repara aqui em 1940 a taxa de analfabetismo. Fonte IBGE, censo de 1940 até 2010. Eu tinha 56% de analfabetos entre pessoas de 15 anos ou mais, lá em 1940. Olha como isso foi baixando. E olha como aqui, ó, na década de 70, que eu vou estar aqui na ditadura, caiu, gente, de 56 para 33. Então, o Mobral teve sucesso. A alfabetização aconteceu e a taxa de analfabetismo no Brasil caiu. Ponto para o Médici. Por outro lado, eu preciso te fazer um alerta com relação a isso aqui. O Paulo Freire, o nome dele tá aqui, eu estava esquecendo o nome dele. O Paulo Freire, que já era um pedagogo atuante nesse contexto, Paulo Freire é um pedagogo de fama internacional hoje. O mundo conhece o Paulo Freire. Mundialmente, um dos pedagogos mais famosos, né? E aí o Paulo Freire era a favor de uma alfabetização que não apenas ensinasse as pessoas a decodificar, né, a ler e escrever. B mais A, ba. L mais A, lá, bala. Uva, bola. Ele era contra isso. Ele falava que a educação tinha que ensinar o ser humano a pensar também, a pensar criticamente, a interpretar. Exemplo dele, palavras dele. Pedro come a uva. Para o Mobral tá suficiente. Você conseguiu ler a frase? Então tá ok. O Paulo Freire acha que tinha que ensinar assim, mas espera aí. Por que o Pedro comeu a uva e o João não comeu a uva? Por que o Pedro tem uva para comer, mas o João não tem? Você percebe a diferença? O Paulo Freire não gostava do tal do analfabetismo funcional. Aquela pessoa que lê, mas não entende, né? Não tem criticidade. A ditadura, veja como seria nas palavras do Paulo Freire. O Mobral foi implantado, nasceu para negar o meu método, para silenciar o meu discurso. A ditadura quer ensinar a ler e escrever, basta. A ditadura quer diminuir os graus, a taxa de analfabetismo, basta. A ditadura não quer te ensinar a pensar, não, ok? Lembre-se dessa dica aqui. Lembre-se de Paulo Freire. Penúltimo assunto da nossa videoaula, o Projeto Rondon, o famoso Projeto Rondon, que ainda existe, viu, galera? Ainda nos meus tempos de faculdade, na Universidade Federal de Uberlândia, ainda rolava um projeto muito parecido com isso aqui. Eu tive amigos que participaram desse projeto. O que é projeto? O que é isso? Universitários, deixa eu voltar aqui, universitários que iam fazer um estágio, entre aspas, vamos colocar assim, iam ficar 2, 3 meses em lugares distantes, no meio de uma tribo indígena, no meio da floresta amazônica, no norte de Minas. Então a universidade compunha uma equipe de estudantes de vários cursos.
alguém da medicina para levar atendimento médico, um enfermeiro, um estudante de odontologia, um estudante de história, de pedagogia para levar livro, ensinar a ler, alguma coisa nesse tempo que vão ficar lá. Eles ficavam lá algum tempo e depois retornavam. Veja comigo. Aqui é uma dissertação do Gabriel Amato, da UFMG, defendida em 2015. E o título da dissertação é Aula Prática de Brasil, Ditadura, Estudantes Universitários e Imaginário Nacionalista no Projeto Rondon. Para o Gabriel, então, que é um estudioso do Projeto Rondon, vamos lá. Havia os jovens que se juntavam às manifestações contra o regime e também participavam do Rondon. Outros ignoravam as duas opções, concentrando-se nos estudos. E havia quem se seduzisse pela chance de viajar com os amigos, sem a família, conhecer novos lugares, sem arcar com despesas, que a universidade banca, né? Alguns desejavam, ao viajar pelo projeto, resistir ao regime por dentro. Gabriel Amato explica que os envolvidos na iniciativa atuavam, sobretudo até 79, na fronteira entre os imaginários nacionalista e anticomunista. Veja esse pedaço. Para os militares, os recônditos do país, então esses lugares distantes, lá no meio do sertão nordestino, lá no meio da floresta amazônica, né? Esses recônditos do país eram lugares vazios de nacionalidade e deveriam ser ocupados estrategicamente, além de servir de fonte de brasilidade para os jovens. Outra intenção era pôr os estudantes em contato com o Brasil real e com um povo que, supostamente, não poderia ser contaminado pelas ideias importadas do comunismo. Agora eu vou falar com as minhas palavras. Vamos lá. Uma galera que vai ter despesas pagas para ir para o meio do mato, para viajar. Por que esses jovens vão? Currículo, aí ele contou alguns motivos aí. Eu vou para viajar com as despesas pagas, sem meu pai, sem minha mãe, conhecer novos lugares, beleza. Mas por que a ditadura, preste atenção aqui, por que a ditadura inventou o Projeto Rondon nesse contexto? O Médici, galera, por que o Médici está gastando dinheiro bancando esses jovens? Primeiro, jovem, ao invés de se envolver com o socialismo, vai viajar para o meio do mato e olha aqui embaixo, né? E conhecer o que é o Brasil real. Vai lá ver esse povo passando fome, vai lá ver a vida difícil que esse povo vive, ao invés de você ficar envolvido aí com Karl Marx. Então pode ser um meio de neutralizar aquele jovem que poderia gostar de socialismo, né? Dá coisa para ele fazer, para ele não focar no socialismo. Mas é no meio do mato, é do meio do mato que as guerrilhas começam a surgir. Daqui a pouco a gente vai falar disso, numa outra videoaula a gente fala disso, mas eu tenho a guerrilha do Araguaia. O que é o Araguaia? Um rio, lá pro norte do país, no meio do mato. Então, quando eu mando um estudante para ficar 2, 3 meses junto com essas populações ribeirinhas, junto com o índio, junto com o nordestino, querendo ou não, eu tô meio que vigiando aquele pedaço, certo? Olha aqui embaixo, ó, para supostamente não serem contaminados pelo comunismo. Deixa eu mandar os estudantes para lá, para eles me contarem o que está acontecendo lá e não deixar o comunismo chegar. É um jeito de vigiar. Até porque os estudantes que vão têm que fazer um relatório do que viveram. Saca a estratégia lacradinha do governo? E por fim, você viu aqui nas palavras de um estudioso do assunto, para os militares, esses lugares precisam de nacionalidade. A ditadura é nacionalista, a ditadura defende o Brasil. Então o que a ditadura quer? Vai para lá, para o meio desse povo pobre e leva nacionalismo para esse povo. E ensina para eles a defender o Brasil, a não aceitar nenhuma ideia que chegar aí comunista não. Sacou, galera? Até hoje o Projeto Rondon existe. Outros motivos, né, para enriquecer o currículo dos jovens, e todos que vão voltam mesmo com uma experiência, segundo eles, muito gratificante, que foi muito legal conhecer essas pessoas, viver 3 meses no meio do mato, em condições precárias, né, levando ajuda humanitária. Eles sempre contam alguma coisa legal.
ainda existe. Mas em tempos de ditadura, não se esqueça, o próprio Gabriel está dizendo, não deixar ser contaminado pelas ideias do comunismo. E por fim, fundada em 68, a AERP, a Assessoria Especial de Relações Públicas, foi o órgão responsável pelas produções das propagandas políticas do governo, a fim de trabalhar a imagem do regime junto à população. Então a AERP era o órgão, sempre que tem ditadura, tem propaganda, né? Getúlio Vargas tinha o seu DIP, a ditadura tem a sua AERP. É essa AERP que vai cuidar da imagem do regime, que vai produzir cartazes como esse, né? Pra frente, Brasil! Ame-o ou deixe-o! Ninguém mais segura esse país. A economia tá indo bem, nós estamos seguindo, ninguém vai segurar a gente. É a AERP que vai produzir essa imagem positiva do regime. Lembre-se que, ao contrário do Vargas, que era só panfleto como esse, cartaz e rádio, em 69 já está começando a ter um cineminha, uma televisão, certo? Desde a década de 50 já tem televisão ali. Então a AERP agora tem que cuidar até do tom de voz do presidente, e eles cuidam disso, da roupa, né, da postura, do jeito de falar. Até isso a AERP vai cuidar. Essa aqui com certeza é a mais famosa, né? A propaganda mais famosa. Você ama ou você deixa. Lembra lá do banimento? O AI-16, se não me falha a memória, falou que poderia ser banido. Pois é, ou você fica e ama esse país, ou você pode vazar daqui, ou a gente mesmo te expulsa. A gente mesmo vai te banir daqui. Coisas de AERP. Em 70, galera, então no governo do Médici aconteceu a Copa, né? E nós ganhamos essa Copa. Imagina se essa Copa não foi usada como propaganda política. Tá vendo como o Brasil tá indo bem? A economia tá topzera e a gente tem o caneco agora. Nós somos campeões mundiais. Claro que a AERP, que a propaganda vai usar isso a favor do Médici, né? Aqui você vê os jogadores lá no fundo, a taça da Copa de 70 e o Médici aqui se lambuzando para sua própria imagem com a vitória do Brasil, né? É dessa época essa musiquinha, você quer ouvir um pedacinho? Vou dar uma acelerada, mas... Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. É isso aí, a seleção de 70. Eu fecho com essa charge, que é para te mostrar que existe o uso político até do futebol, até de uma Copa do Mundo. Aqui o túmulo do Médici, né? E aqui a Dilma pedindo, ó mestre, nos inspire a fazer a Copa das Copas. A Dilma, Copa de 2014, veja a data dessa charge, querendo usar os efeitos da Copa para o governo dela, sem dúvida alguma. Fique atento às próximas videoaulas de ditadura civil-militar. A segunda metade, de 74 a 85, assuntos políticos. Depois, uma outra videoaula sobre a economia em tempos de ditadura civil-militar. Te aguardo.